Vamos continuar a leitura da aula que paramos ontem. Estávamos no final da aula. E Srilacharya Maharaj está falando sobre as pessoas que esperam para a velhice para querer servir Deus. E ele fala que isso não acontece. A pessoa que não serviu Deus desde o início, quando ficar com idade, não vai ter energia, vai estar doente, enfim. Temos que aproveitar enquanto somos mais novos para tentar servir Deus, porque nós temos mais energia, enfim, mais saúde, e temos que usar isso para servir Deus. E aí ele continua falando aqui, eu vou ler só o trechinho que lemos ontem no finalzinho. Quando você trabalhava 10 horas por dia, materialmente, você vivia para os seus filhos, para suas filhas, para a mulher, para o marido. E quando você não pode trabalhar nem por 2 horas, você vem ao templo. Mesmo assim, nós dizemos, tudo bem, venha. Se você vier e prestar algum serviço, você fizer algum serviço, cantar o Santo Nome, se der praçada aos visitantes, você também pode sentar e cortar alguns legumes, mexer as panelas e assim por diante. Está tudo bem. Você também pode sentar e cantar os kirtans durante os programas. Até isso é bom. Mas, mesmo que você diga às pessoas para virem assim, elas ainda não podem vir para este caminho. Então, mesmo dando todas essas facilidades, Srilacharya Maharaj, os gurus, mesmo assim as pessoas não vêm. Elas não vêm para o caminho da consciência de Krishna. Cada vez mais a consciência de Krishna. As pessoas não vêm para a consciência de Krishna. Os seus filhos dizem, você deu tudo para o templo. Você não vai guardar nada para você, para nós, para o nosso prazer. Você deu 500 rúpias para Gurudeva, mas nós temos menos dinheiro. Nós temos menos dinheiro agora. Os familiares, normalmente, eles reclamam quando o devoto, ele doa dinheiro para o templo. O dinheiro para o Gurudeva. Os familiares querem exclusividade do dinheiro para eles desfrutarem. Isso acontece. A maioria dos devotos passa por isso. Ele quer doar para o Gurudeva, ele quer doar para o templo, ele quer trazer uma boga para a deidade, e os familiares falam, você está gastando dinheiro com o templo, você tem que gastar dinheiro com nós, conosco. Isso acontece sempre. Muitas pessoas, elas dizem assim, é a verdade. Eu escrevi sobre isso em Orientação, o livro, né? Orientação, volume 4. Nós devemos sempre pensar sobre isso. Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Nós vamos cantar agora alguns kirtans. E aí Srilacharya Maharaj, ele canta a canção Paramakaruna. Prabhu, por favor, ele fala, cante o kirtan agora e reúna todos. O nosso parikrama começará em breve. O parikrama é curto. Depois que voltarmos, eu darei aula novamente. O parikrama de Ekachakardhan, do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, é um parikrama curto. A cidade é pequena, o vilarejo é pequeno. Então, o parikrama é bem curto. E depois ele falou que ele iria dar novamente aula. Pela misericórdia de Nityananda Prabhu,
nós começaremos o Parikrama agora mesmo. Por favor, preparem-se. Então, assim, essa parte da aula termina. Silachara Maharaj, então, falou sobre a família, né? A vida sem glória é o subtítulo da aula. Quando você dedica toda a sua vida para a família, quando você gasta todo o dinheiro que você ganha com a família, com você, com a família, com os amigos, é uma vida sem glória. Não há nenhuma glória nisso. Você tem que sim fazer da sua vida a vida da consciência de Krishna. Então isso que Silachara Maharaj fala. E as pessoas sempre falam, eu vou deixar mais para frente quando eu tiver mais idade, eu não estiver tão ocupado trabalhando, eu não estiver tão ocupado, aí eu me dedico. Mas não é assim que funciona. A idade vai chegando, cada vez a gente vai se dedicando menos à devoção. Cada vez menos. Por quê? Porque vem a doença, vem a canseira, vem a preguiça e tudo mais. Então nós temos que compreender que a vida devocional ela deve ser feita o mais rápido possível. Se você é novo, ótimo. Se você já tem uma idade, ótimo também. Não vai esperar ficar mais idoso. Essa é a orientação de Silachara Maharaj. Então vamos agora ler a continuidade. O subtítulo é Vida em Sadhu Sangha, vida em associação com devotos. Essa aula aqui, ela foi dada por Srila Bhakti Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj no dia 7 de fevereiro de 2020. É a aula da hora do almoço. Então, Silachara Maharaj, a aula anterior, ele saiu para o Parikrama, ele deu a aula, ele saiu para o Parikrama e agora é a aula da hora do almoço. Então, ele começa falando aqui, depois do Parikrama, ele fala assim: então ele vai dar essa aula aqui, antes do Arati do meio-dia, do Boga Arati. Ele acabou o Parikrama, ele vai dar essa breve aula, uma aula curta, e depois ele vai participar do Boga Arati, o Arati da hora do almoço. E finalmente depois eles honram a praçada. Ele fala, como resultado de grande fortuna espiritual, hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre as glórias de Srimani Nityananda Prabhu. Om Vishnupada Jagaguru Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj Ki Jai. Aí ele vai falando agora no Jayadwani. Ele fala do Jayadwani glorificando vários locais sagrados, os gurus, enfim. Ele fala um Jayadwani bem comprido aqui, bem longo. Como nós já fizemos o Jayadwani depois do Arati e no Parikrama da Tula, eu não vou ler aqui o Jayadwani. E aí ele começa, depois de terminar o Jayadwani, ele fala assim: todos os devotos reunidos Ki Jai, todos os devotos mundiais Ki Jai, Harinama Sankirtan Ki Jai, Nitai Gora Premanande Haribo. E assim ele acaba o Jayadwani. Ele começa com Gurudeva e termina dessa forma. É uma grande fortuna espiritual
nós estarmos presentes aqui hoje. Por misericórdia de Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar, a boga será oferecida às deidades, e então a distribuição da praçada começará em breve. Enquanto isso, nós vamos falaremos e ouviremos sobre o Senhor Supremo. O tempo é muito curto, ele fala. É necessário ouvir sobre o Senhor Supremo o dia inteiro, 24 horas por dia. Nós temos uma vida muito curta, 80 a 100 anos, passa muito rápido. É muito curta a nossa vida, agora em Kali Yuga. Então ele fala, não podemos perder tempo. Nós temos que ouvir sobre o Senhor Supremo o dia todo, cantar o santo nome o dia todo. Não podemos ficar ociosos, pensando no mundo material. Nós temos que aproveitar esse tempo e servir, pensar em Deus, cantar os seus santos nomes, fazer o serviço devocional. Aí ele fala um verso aqui que diz o seguinte: eu desejo apenas cantar o santo nome de Krishna na associação de sábios. Não há outra maneira de conquistar este mundo material. Isso está no Sri Sri Prema Vivarta, capítulo 6, verso 13. Esse livro foi escrito por Srila Jagadananda Pandit, um associado íntimo de Mahaprabhu. Nós nos tornamos avessos ao Senhor Supremo, Sri Krishna, e nós somos avessos a Ele desde tempos imemoriais. Nós esquecemos o Senhor Supremo, mas se você quiser vir ao Senhor Supremo, o principal é Sadhu Sangha, Associação Sagrada dos Devotos. Veja só, o principal é Sadhu Sangha. Se nós quisermos Deus, nós temos que nos reunir com os devotos, praticarmos junto com os devotos. A vida devocional, a prática é coletiva. O caminho sim é individual. O que você faz, o benefício é seu. O que o outro não faz, o problema é dele. Mas a prática é coletiva. Nós temos que fazer a prática congregacionalmente. É o canto congregacional dos santos nomes. Aonde você vai fazer isso? No templo, no parikrama, no templo. O canto congregacional, a prática coletiva, honrar a praçada junto, cantar junto, fazer o parikrama em Tulasi dele junto, cantar para o Arati, cantar para a deidade na hora do Arati. Sadhu Sangha, extremamente importante a reunião com devotos. É o mais importante, como diz aqui Srila Acharya Maharaj. É o principal. Se praticarmos Shiravana e Kirtana em Sadhu Sangha, em associação com devotos, se ouvirmos Harikatha da boca sagrada de Sri Guru e dos sábios, nós obteremos o benefício supremo. Qual que é o benefício supremo? Amor puro por Deus. Então, veja só, são duas coisas. Se nós praticarmos Shiravana e Kirtana, o que é Shiravana? Escutar. Kirtan, cantar, falar. Se nós fizermos isso, escutar Harikatha e falar Harikatha, cantar os santos nomes, escutar os santos nomes, na associação de devotos, no Sadhu Sangha, isso é extremamente importante. E escutar, claro, Harikatha da boca de lótus do Guru ou de um devoto, realmente um devoto, um sábio. E agora nós estamos fazendo isso. Nós estamos lendo a aula de Srila Acharya Maharaj. Então ele não está falando, ele não está mais aqui conosco para falar, ouvirmos a voz dele. Mas ele deixou essa aula, ele deu essa aula, a aula foi transcrita, a aula foi traduzida e agora estamos lendo. Então a informação dele, a orientação dele está aqui. Não é ele que está falando propriamente, mas é a orientação dele. Isso é Sadhu Sangha.
Nós estamos fazendo associação com o santo, com Srila Acharya Maharaj agora. Lendo a aula dele, lendo um livro dele, você está se associando com ele. Não precisa estar do lado, não precisa escutar a aula com a voz dele. Também é sadhusanga, claro, mas não é necessário isso. Você pode ler, você tem a opção de ler. Isso é sadhusanga. Associação com santos, associação com sábios. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Então vamos continuar aqui a leitura. Então nós temos que fazer duas coisas. Associação com devotos. Shravana Kirtan com devotos, com sábios, e escutar Harikatha da boca de lótus do mestre divino, o devoto puro. Se você não gosta de ouvir o Guru, então os discursos sobre o Senhor, ele nunca entrará em seu ouvido. Se você não gosta de escutar o Guru falando, nunca vai entrar em você a consciência de Krishna. Nós temos que gostar, mas como que a gente vai gostar de escutar o Guru falar? Como que nós vamos gostar de ler um livro do Guru? Praticando corretamente. Não há outra forma. Se você pratica corretamente, você gradativamente vai ficando com mais gosto, e mais gosto, e mais gosto de praticar. Aquele que não pratica corretamente, ele não tem gosto, ele não tem esse entusiasmo. Utsaha é entusiasmo. O entusiasmo vem como? Sadhusanga. Quando você se associa com devotos, quando você escuta a aula do Guru, quando você vê o Guru, isso vai te dar ânimo, Utsaha, vai te dar vontade, Loulya, vontade de servir, Loulya. É muito necessário para todos nós ter vontade, ter esse entusiasmo de servir Deus. Se você não gostar de ouvir o Guru, não gostar de ler o que o Guru escreveu, então nunca a consciência de Krishna entrará dentro de você. Se você deseja obter a misericórdia de Nityananda Prabhu, é necessário ouvir sobre as qualidades e as glórias de Nityananda Prabhu e de Gauranga Mahaprabhu. Antes de estabelecer este templo, Srila Acharya Maharaj está falando de Ekachakra, o templo que ele fez. Antes de estabelecer este templo, Guru Maharaj, Bhaktisunda Govinda Devi Goswami Maharaj, ele me disse para primeiro fazer Sri Radhai Pandit, Padmavati, Kunja. Então, primeiro eu fiz os aposentos para os servidores e devotos ficarem. Isso é a orientação de Srila Govinda Maharaj. Antes de fazer o templo, fazer acomodação para os devotos. E Srila Acharya Maharaj fez isso. Primeiro ele fez a acomodação para os devotos, depois ele fez o templo. Seguiu, claro, a instrução do seu Guru, Srila Govinda Maharaj. Então, primeiro eu fiz os aposentos, os quartos para os servidores e devotos ficarem. Depois disso, faltou lugar, ficou pequeno, então nós construímos mais um andar acima do Nati Mandir, acima do salão do templo, porque os devotos, eles ficavam em um pandal. Pandal é tipo uma lona, tipo uma barraca. Não havia banheiros. É muito difícil para os devotos. Eles tiveram que lutar, muito sacrifício. Então, mais 19 quartos foram feitos no andar de cima.
além disso, a comida era feita no pandal, todos os anos. Por isso, a cozinha ela foi ampliada para que os cozinheiros eles pudessem ficar lá, para que os devotos pudessem cortar os alimentos confortavelmente e para que os legumes pudessem ser guardados ali sem nenhum problema. Então Srivacharya Maharaj foi crescendo e ficou pequeno. E ele foi ampliando, ele fez mais 18 quartos, ele aumentou a cozinha, ele foi aumentando, ampliando, e hoje é muito grande, o templo de Ekachakra é muito, muito, muito grande. Você fez este parikrama de Sri Ekachakradam e logo será o festival de Shri Gaura Purnima. Você pode vir um dia antes do dia do Ekadashi e fazer o Sri Navadvipidam Parikrama. Aí tem um verso aqui que Srivacharya Maharaj fala, que diz o seguinte: na companhia dos devotos amorosos, contemplarei todos os lugares que o meu Gaura, que Gaura Mahaprabhu, ele andou durante os seus passatempos estáticos, os passatempos de êxtase. Isso está escrito, foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakura, está no seu livro Sharanagati. Então eu contemplarei todos os lugares sagrados que Mahaprabhu esteve, que ele andou, todos os lugares que ele teve os passatempos dele. Perto do templo há um lago de Padmavati Devi. Padmavati Kunda. Kunda quer dizer lago. Nós não fomos lá porque o lugar não é limpo. Este é o próprio lago do qual a mãe Padmavati, ela trazia água. Esse lugar, ele está cheio de poeira dos pés dos devotos. Mahaprabhu e todos os devotos, Advaitacharya, Shrivas Pandit, Malini Devi, a esposa de Srivas Pandit, e outros devotos, eles também vieram para esta terra sagrada. Você também é muito afortunado por ter vindo a este presente, por ter vindo e estar presente nesta morada sagrada. Então é muita fortuna aquele que vai para Ekachakradam, vai aonde Malini Devi pisou, onde Mahaprabhu pisou, onde Nityananda Prabhu pisou, onde Advaitacharya pisou, todos eles, e não só que eles pisaram, eles estão lá. O passatempo é eterno, nós não conseguimos ver. Quando nós vamos para Ekachakra, para Navadvipa, para Puri, qualquer lugar transcendental, nós não conseguimos ver, porque nós somos limitados, nós temos uma visão limitada, nós temos uma visão mundana. Não é com esses olhos aqui materiais que nós vamos ver um local sagrado e ver Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, porque o passatempo deles é eterno. Nunca vai acabar o passatempo. Nós estamos aqui agora e eles estão lá na Índia, ao mesmo tempo que eles estão aqui no templo, ao mesmo tempo que eles estão em todos os lugares. Isso é o que acontece. Mas somente almas muito afortunadas conseguem ver. É uma grande fortuna obter esse tipo de sadhu sangha, disse Srivacharya Maharaj. Se obtivermos o sadhu sangha, se pudermos ouvir sobre
ouvir este sadhusanga, então toda sujeira ela será removida dos nossos corações. Então veja só, o Harikata ele remove toda a sujeira do nosso coração. Nós temos muita sujeira no nosso coração. Nós temos muita coisa que não é apropriada, muitos defeitos, muitas anartas que estão conosco. E a única coisa que vai retirar isso de nós é o serviço devocional, principalmente escutar Harikata, principalmente ouvir sobre Deus. Isso é o mais importante. O Harikata é o mais importante. Shravana Kirtana. Shravana é escutar, Kirtana é falar, cantar. Então, Shravana Kirtana é o principal. A principal coisa que nós devemos fazer é escutar e falar sobre Deus, escutar e cantar os santos nomes de Deus. Não há nada mais importante do que isso na vida devocional. Vamos para o outro subtítulo agora da aula, Mergulhe em Kirtan, é o subtítulo da aula. É a continuidade da aula que acabamos de ler, o subtítulo, né? É a continuidade da aula. Isso aqui foi antes da hora do almoço, antes do Arati, do Boga Arati, que é o Arati do meio-dia. Então, Srimati Maharaj, ele continua falando, entre os 64 membros da devoção, Bhakti-anga, 64 práticas devocionais, existem 5 práticas principais. Quais são essas 5 práticas principais? A primeira, Sadhusanga. A segunda, Namakirtan. A terceira, Bhagavad Shravana. A quarta, Mathura Vasa. E a quinta, Sri Murtira Shradaya Sevana. O que quer dizer isso? Associar-se com os sábios é a primeira, com os santos, Sadhusanga. Segunda, Namasankirtan, cantar os santos nomes do Senhor Supremo. A terceira, ouvir o Śrīmad Bhagavatam, ou qualquer escritura. Aqui é dito Śrīmad Bhagavatam, mas ouvir qualquer escritura. Isso é muito importante. Escutar da boca de lótus do Guru, se não for do Guru de alguém, mas escutar as escrituras. Ou a outra, residir em Mathura, residir no lugar sagrado. É claro que é muito difícil, como que a gente vai morar em Mathura, lá na Índia. Mas se você transforma a sua casa no mundo transcendental, você transforma a sua casa num templo, e como que isso é possível? Você pode sim transformar a sua casa num templo. É só você fazer as atividades que existem no templo. Levante de manhã e ofereça boga para Deus. Faça o arati para Deus, para o seu Guru. Depois honre a praçada. Leia alguma parte do livro. Cante as canções. Aí sim você pode trabalhar. Vá trabalhar. Quando você volta de noite, cante novamente as canções. Faça o arati, ofereça boga. Faça o parikram em Tulasi Devi. Se você fizer tudo isso, a sua casa se transformará num templo. E aí você morará em Mathura. Se você fizer isso, você vai morar em Mathura. Então, aqui a quarta prática devocional mais importante, né, das 4, morar em Mathura. E adorar a deidade com fé. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. É Adilila 2, capítulo 22, verso 1, 2, 4. O mais importante para nós é Namasankirtan, em Sadhusanga. O canto congregacional dos santos nomes com os devotos é o mais importante. Cantar o santo nome em santa associação. Você viu que Guru Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele compôs o Arati de Nitai Goura para as deidades de Nitai Chand, para as
deidades de Nitai e Mahaprabhu em Puridam. É o Arati que nós colocamos aqui para as deidades aqui. O Arati do Templo de São Paulo tem essa canção, Sri Sri Nitai Chaitanya Arati. Foi composto por Srila Govinda Maharaj para as deidades de Puri. Mas lá em Paramakaruna também é cantado, lá na Venezuela. Em vários locais do mundo que tem Gaura Nitai, essa canção é cantada. Então, Srila Govinda Maharaj compôs essa canção. Aqui em Kachakra, também nós cantamos este Nitai Chaitanya Arati para Gaura Nitai. Guru Maharaj, Srila Bhaktisundar, ele compôs essa canção, esse Arati, muito, muito bonito. Você deve aprender de cor esse Arati. Paranguru Maharaj, Srila Bhaktirakaki, Srila Devi Goswami Maharaj, ele compôs o Arati de Gaura Hari, Jaya Satchinandana, Suramuni Vandana, Bhavabhaya Kandana, Jayore. Toda glória a Sri Satchinandana, que é adorado pelos semideuses e os sábios. Quem é Satchinandana? Satchinandana é o filho de Sati, que é Mahaprabhu. A deidade aqui do Templo de São Paulo, Srilacharya Maharaj, deu o nome para Mahaprabhu de Satchinandana. Sri Satchinandana Gaura Hari é o filho de Sati, mãe Sati, Gaura Hari. Então, Srila Siddhar Maharaj fez a canção para Mahaprabhu e Gurudeva fez a canção para o Arati, para Nitai Gaura. Então, todas as glórias a Sri Satchinandana, que é adorado pelos semideuses e os sábios. Toda a glória para aquele que destrói todo o medo da existência material. Satisfeito por meio do Kirtan Rasa, o humor estático do canto e glorificação. Quando Nityananda Prabhu ele conheceu Madhavendra Puri, havia tanta emoção transcendental, bhava emoção, tanta alegria, Ananda, bem-aventurança. Nityananda Prabhu ele viajou para muitos lugares e mais tarde ele obteve o darshan de Kishir Chora, Gopinatha, Shakti Gopal e outros lugares sagrados, junto com Madhavendra Puri, com Mahaprabhu. É pela misericórdia deste Nityananda Prabhu que nós podemos obter a misericórdia de Mahaprabhu, de Gaura Hari, e que podemos obter o direito ao serviço mais elevado a Sri Sri Radha Krishna. É ele quem dá esse tipo de direito. Exceto por Sri Guru, não há ninguém que possa nos dar esse direito. Apenas Gurudeva, ele pode nos dar o direito de servir ao Senhor Supremo, Seva Adhikara. Mas, se você esquecer de Gurudeva, se você esquecer Nityananda Prabhu, então tudo será esquecido. Sem Gurudeva, sem Nityananda Prabhu, não conseguiremos nada.
Ninguém consegue nada sem Nityananda Prabhu, e Nityananda Prabhu é Gurudeva. Nityananda Prabhu é o Adi Guru, é o primeiro Guru. E Gurudeva é a nossa relação que podemos ter com Deus. Sem Gurudeva não vamos chegar a Deus. Sem Gurudeva não chegamos a Nityananda Prabhu. Sem Nityananda Prabhu não vamos chegar a Mahaprabhu. Sem Mahaprabhu não chegaremos a Radha Krishna. Então é uma sequência. A nossa ligação é com Gurudeva. A nossa ponte é com Gurudeva. Gurudeva é tudo para nós. Por isso nós devemos sempre deixar Gurudeva feliz. Quando o Gurudeva está feliz conosco, Krishna está feliz conosco. Então a misericórdia virá. Se você deixar o seu Guru feliz, tudo será bem sucedido na sua vida devocional. O importante é deixar o Guru feliz. O Guru estando feliz, tudo está bem com você devocionalmente. E como que deixaremos o Guru feliz? O Guru fica feliz com o serviço adequado. Se você segue princípios, se você segue o que o Guru fala, você vai ter uma vida devocional exitosa. O Guru somente fica feliz se você segue a orientação dele. Srilacharya Maharaj já falou em aulas anteriores, não adianta você somente ter a foto do Guru na sua casa, não é somente isso. Você tem a foto do Guru, você oferece água, você oferece comida, boga, você oferece incenso, você oferece flor. Não é só isso. Você tem que seguir a orientação do Guru. E aí vai deixar ele feliz. E aí a nossa vida devocional vai progredindo, 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 e mais serviço virá, e mais fé virá, e nós nos tornaremos pesados. Nada vai abalar a nossa fé. Aquele que tem a fé fraca, é leve, qualquer ventinho que bate, a pessoa sai do lugar. O que é esse ventinho, a analogia do vento? É que você não é forte, você não tem a fé forte. E para ter a fé forte, temos que servir e servir e servir, seguindo a orientação do Guru. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, e depois eu olho quem está conosco, participando. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Govinda Madana Mohan. Giridhari Govinda Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana
Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, 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 Hari Go. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui participando conosco. Vijaya Aksha Prabhu. Dandavat Pranam a todos. Um bom dia e à noite continuaremos essa leitura da aula de Srila Maharaj no programa da noite às 19 horas. Dandavat Pranam a todos.